Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Actions Connect, onde a gente conversa sobre negócios, inovação e tecnologia. Hoje com um convidado especial, Luciano Cavaleiros, da TD Synnex, né, que trabalha com Enterprise Architecture, né, super especialista, conhece muito de TI, muito de negócio e vai compartilhar um pouco do conhecimento dele. Seja muito bem-vindo, Luciano. Juliano, eu que agradeço o convite. Muito obrigado, Axas, por estar aqui. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês. E contem comigo para qualquer ponto. A gente que agradece. Luciano, a gente estava batendo um papo aqui antes, a gente faz um aquecimento, é bem legal, a gente estava falando e a gente estava vendo e conversando um pouco sobre a governança tecnológica, né, a linha de automação e visões da linha de governança tecnológica. Você quer explanar um pouco sobre isso, que você vê os pontos importantes hoje em dia, o que o C-Level tem procurado, o que é importante quando a gente pensa em governança tecnológica? Que pergunta boa e ampla, Jô, parabéns. Olha, a governança tecnológica, nós podemos falar sobre 3 pilares: pessoas, processo, produto. Pessoas capacitadas para isso, produto capacitado para insumos dentro das empresas e a parte principal que é o processo de governança em tecnologia. Uma vez que você faz muito bem o processo de governança em tecnologia, você começa a controlar mais e ter mais ramificações dentro da empresa como um todo. Por exemplo, políticas, padrões, procedimentos de governança. Existe o COBIT, que ele também fala muito sobre isso, né? Mas a parte de governança é como você governa. Governar é diferente de fazer gestão. Perfeito. Isso é muito importante, né? Ter esse entendimento, governar e gerir, né? Totalmente. Acho que isso é muito importante, todo mundo ter essa compreensão agora. Perfeito. Porque a governança, você vai ter indicadores, você vai ter informações robustas de dados para você tomar ação e decisão. Governar é dar o rumo, dar o destino. Governar não precisa se preocupar tanto com as atividades, ações e reações do dia a dia. Deixa isso com a equipe de gestão. A equipe de gestão vai colocar as atividades, colocar o tempo delas para fazer as execuções delas. E isso na governança tecnológica é muito importante, porque daí você trabalha com PMP, por exemplo, com Scrum, com Agile, que todo mundo anda usando muito no mundo da tecnologia, e tem produtos para isso, tem soluções para que isso aconteça. E aí você começa a fazer a governança, governar, gerir, fazer a gestão da gestão com a governança. Você vai ter informações de indicadores de performance, dos processos, dos produtos e das pessoas. E essa governança leva-se um pouco na parte também tecnológica de como eu consigo fazer a gestão de serviços. Como que eu consigo gerir um serviço dentro da empresa? Para isso, você tem que ter um processo, por exemplo, de IT. Esse processo ITIL vai fazer com que você tenha Incident Management, Problem Management e assim sucessivamente, que isso tudo vai ser um processo que vai embarcar dentro da sua tecnologia. Que também tem um PMP que vai embarcar a parte de projetos. Também tem a parte de governança que vai atuar com a parte de observabilidade. E aí tem um outro viés. Observar não é monitorar. A observação, ela tem que ser quick glance. Bateu o olho, você sabe o que está acontecendo. Você observou e viu o que está acontecendo dentro da sua empresa. O monitorar, você tem que ficar olhando nos indicadores e ficar calculando o que está acontecendo. Então, o que acontece? Você precisa primeiro instrumentar tudo para monitorar o seu ambiente e depois colocar uma camada de observação para que você consiga ter facilidade de entendimento. E aí a inteligência artificial vem bem forte nisso para dar insights. Neste ponto de observação, a gente fala do quê? Observar o ambiente, observar a infraestrutura, observar as aplicações. E aí é o ponto nevrálgico. Observar a aplicação, se você enxergar as regras de negócio e o processo que está dentro das aplicações, você começa a iniciar o processo de observação do negócio. Será que ele está saudável? Será que ele não está saudável? Esse é um ponto. E para isso você precisa de ferramentas para isso. Hoje em dia no mercado tem bastante ferramentas. Imagino que sim, porque o que você comentou até agora já são metodologias conhecidas e tem frameworks conhecidos. Então deve ter muita automação e aceleração no processo de você conseguir... Claro, cada companhia, cada
cada empresa, cada tipo de gestor vai querer colocar a sua identidade dentro desse processo. Mas o framework inicial, a metodologia, ela está mapeada. Então, você deve ter muitas ferramentas que você consegue já acelerar esse processo de adoção. Perfeita colocação. E esses frameworks têm nome. Você pega a ISO 38500, por exemplo, é o framework de governança. Você pega a ISO 20000, é a de serviços. Então, você tem frameworks de governança que você pode aplicar. Claro, aí vem o ponto do business, né? Você leva e pensa, eu não estou preocupado com o produto, eu não estou preocupado com a solução, eu estou preocupado com a minha problemática, ou com o que eu consigo evoluir no meu lado positivo também. Isso ele está preocupado. E a gente precisa debruçar junto com o C-Level para identificar quais são as ações em cima desse processo para acolchoar esse framework que você falou, Ju. Perfeito. Não, isso faz todo sentido, né? Mas imaginando que tudo isso é base para a inovação, porque na hora que você consegue governar, consegue ter os indicadores, começa a ver e ter informações e tomar decisões mais efetivas com o que você criou do processo, você começa a criar linhas de inovação e aceleração, né? Das linhas dos processos internos da própria companhia. Eu vejo dessa maneira. Para mim, tudo isso tem um objetivo sempre... Assim, o objetivo é conseguir fazer com que você seja se diferencie perante o mercado, ou seja mais rápido, traga algum tipo de aceleração, né, que você consiga realmente ganhar movimento perante os seus concorrentes e competidores, né? Dito isso, como você vê que nesse processo que existiu agora de governança e aceleração, a inteligência artificial foi aplicada, e daqui a pouco a gente vai sair um pouco, porque a gente sempre fala em inteligência artificial, a gente vai sair mais tarde. Mas como ela foi aplicada para melhorar agora esse processo e finalizar o processo de governança e gestão? É uma outra pergunta, é um paradoxo aí. A inteligência artificial é super importante, veio para nós para nos apoiar bastante. Mas a casa precisa estar arrumada primeiro. Os dados precisam estar consolidados primeiro, minerados, normalizados, para que a IA possa trabalhar. A IA precisa trabalhar com os dados e informações. A IA pode dar os insights dela de governança, mas se a casa não estiver boa, a IA não vai estar boa. Se a casa está boa, a IA está boa. Ela pode até dar alguns insights para você de que não está bom o processo, mas o importante é sempre cuidar dele antes. Sim. Voltando um pouco nesse ponto da governança. Eu só queria complementar uma coisa, desculpa, mas assim, o pessoal às vezes imagina que a casa estar boa é somente pensar em dados, e você tocou um ponto importantíssimo. Não é só os dados preparados, é a empresa preparada para aplicar a IA governada da maneira correta, né? Só queria... Perfeito. Esse é um ponto, Jô, que se me permita, foi uma discussão muito forte no AI Summit em Londres. Eu estive presente nesse dia e eles comentaram o seguinte, que as empresas estão preparadas para a inteligência artificial, para conectar com a inteligência humana, para fazer uma inteligência aumentada. Como que a gente pode aculturar as empresas ao ponto de a inteligência artificial fazer parte do dia a dia dos seus funcionários? Como que ela pode apoiar os seus funcionários? Como que ela pode não ser uma inteligência generativa, mas sim uma inteligência regenerativa, que regenere as coisas. Isso é um ponto importante. E aí veio nessa parte de governança, de observabilidade, porque você pode dar insights de observabilidade lá dentro da sua infraestrutura. E aí, dentro dessa infraestrutura, nasce quem? Você tem PMP, tem certificação, você tem Scrum, certificação, COBIT, que é de governança, e você nasce FinOps. E FinOps vem com a FinOps Org, que também é uma certificação para podermos atuar em controle de custos em nuvem e controle de custos de infraestrutura. E veio ela agora para quê? Para normalizar o quê? Essa quantidade de dados, infraestrutura que está nascendo perante a evolução
da inovação nos processos, mas vamos colocar algumas travas para o FinOps segurar a infraestrutura de não aumentar tanto o custo desenfreado. Vem FinOps, coloca processos para fazer não só controle de cashback, não controle de flow, não só controles de processos de nuvem, de cloud, porque há um entendimento de que a nuvem não tem controle, os infrastructures, clica, entra na nuvem, pede a aplicação, pede aqui, daqui a pouco chega a conta no cartão de crédito. Para isso, você tem um FinOps que vai ter o seu controle de todo o seu ambiente, para que ele cresça conforme o negócio. O FinOps, ele pode montar, se você tiver em torno aí de 1 ano de dados, interessante seria 2 anos, 3 anos de dados, para você fazer seria interessante fazer um budget, um forecast de budget para o próximo ano para o CFO tomar ação e decisão em qual aplicação, qual solução pode investir mais ou investir menos dentro do seu ambiente. Será que eu consigo ter o controle de tagueamento de toda a minha infraestrutura para que eu possa ter exatamente onde eu posso aumentar ou diminuir o meu custo, as minhas informações financeiras? Será que eu consigo abrir uma anomalia financeira de que eu possa estourar o budget colocado em 2026, por exemplo? Eu coloco um budget até dezembro de 2026, mas será que eu posso colocar alguns tickets de anomalia que, se sair do desvio padrão em março, ele já me abre um ticket para que essa anomalia não aconteça, para que não aconteça mais. Direcionamento para o CFO, para que aquilo não possa acontecer. Será que eu estou gastando menos budget no meu orçamento para que eu não consiga ter o controle adequado sobre isso? Então, o FinOps vem não só para fazer o controle da infraestrutura, mas também o controle do orçamento. Mas o FinOps também pode muito bem. Olha, eu vou diminuir aquele ambiente, eu vou aumentar o ambiente. Por exemplo, tem empresas, no carnaval vende muito mais cerveja do que em qualquer outro dia do ano. Será que o FinOps não pode já calcular o passado e já direcionar para eles no custo quanto vai estar o custo financeiro em tecnologia perante ao aumento de cervejas? Um FinOps preditivo. Um FinOps preditivo? E aí vem a IA. Ou até prescritivo, exatamente, com IA. Mas é interessante porque é perfeito o que você falou, porque a gente já vivenciou diversas aqui frentes de FinOps e a gente entende que FinOps, às vezes, quando a gente vai conversar com algum cliente, dependendo de um interlocutor que a gente está falando, FinOps parece ter um viés tecnológico que ele não tem nenhum, né? O FinOps tem um viés de processo consultivo. Na verdade, entendimento dos indicadores, das informações de indicadores, tecnologia envolvida para coletar e analisar aquilo da maneira correta, mais uma linha de um pessoal meu consultivo que consegue dar esse caminho e explicar com auxílio da IA, mas ainda assim entender o business do cliente e falar, olha, esse é o seu caminho de redução, melhor linha de redução de custo, aqui são processos que você deveria pensar, aqui nessa parte desse caminho você tem que pensar com mais detalhes o que você quer fazer. Então essa visão do FinOps completa, como você deu aqui, é perfeito. A gente consegue dividir o FinOps de uma forma bem simples de 2 caminhos. O caminho da gestão de FinOps. Quais são os recursos que eu posso diminuir do meu ambiente? Quais são os recursos que eu tenho que aumentar? E a própria solução pode fazer essa execução automática. Isso é gestão. Agora, depois, isso você está numa linha de CIO, de gestores de tecnologia e desenvolvedores. Mas você pode também ir para uma linha de CFO. É você integrar o FinOps ao seu ERP, a sua camada financeira, buscar o seu centro de custos, trazer eles para dentro e começar a fazer um cálculo financeiro, entender o seu fluxo de caixa e quanto está sendo gasto no mundo da tecnologia. E não só tecnologia, seu controle de contratos. Você também pode fazer todos os seus controles de contrato para você fazer uma análise do que você está gastando versus controles de contrato. Exato, porque o primeiro momento de FinOps, o pessoal imagina nuvem, tecnologia em si e redução de custos naquela frente. Mas às vezes a redução não é a linha de retorno de investimento que você quer trabalhar. Você vai trabalhar, às vezes, numa frente de automação, com algum tipo de redução
tecnológica ou manter ela, mas conseguir melhorar uma linha de processo onde você vai ter um ROI muito maior. Às vezes você vai aumentar uma linha de processo de algum ambiente tecnológico e você vai aumentar seu retorno de investimento em outros segmentos dentro do processo completo da corporação. Perfeito. E tendo essa visão completa que você consegue aplicar FinOps da maneira correta. Né? Senão você vai aplicar somente como tecnologia. Tudo que nós estamos falando aqui tem tecnologia para isso. Para isso, com certeza. Tem tecnologia para isso. Uma delas, a gente pode falar que o Gartner Group, né, aponta a IBM como principal empresa de FinOps no mercado. Perfeito. O Gartner coloca essa... A IBM pegou várias vertentes da linha do processo de verificação de controle de custo dentro do FinOps e adequou linhas de processo. Então, assim, é uma solução completa, né? Então, visão completa. De certa forma, né, o extremo estado da complexidade é a simplicidade. Passamos pelo complexo e chegamos no simples. O simples é instrumentar suas nuvens, instrumentar o seu infrastructure, deixar com que a solução comece a parir as informações para você ter uma camada de dados estruturada que já tem lá dentro, colocar uma inteligência artificial nativa e aí você já começa a dar insights. Ontem eu escutei de uma pessoa uma pergunta que eu expliquei, mas eu queria a sua resposta sobre isso. Porque quando a pessoa perguntou assim, mas por que eu preciso do FinOps se eu só tenho uma nuvem? Primeiro que é uma coisa, algo que é um cenário que eu vejo com muita dificuldade você utilizar somente uma infraestrutura em nuvem e tal. Mas para que eu preciso se eu tenho indicadores ou tenho um report, um dashboard que a própria nuvem me fornece? Para que eu precisaria de FinOps? Sua pergunta é fantástica e muitos fazem essa pergunta para nós. Primeiro ponto. Esse é um ponto delicado, mas é importante você ter colocado essa matéria. Ernest Oxley diz o seguinte: quem faz o serviço não audita. Isso se eu não me engano, é o item 412 de SOX. Se você pega a Basileia, se você pega a GSOX, já todas elas colocam que é super importante. Quem não faz o serviço, quem faz o serviço não audite. E aí você pega o FinOps, liga lá na empresa que você está fazendo o serviço e coloca ele para fazer o FinOps. Outro ponto, FinOps não é somente gerar relatório. Exato. FinOps, eu tenho a capacidade de falar para uma solução de FinOps, nós temos a capacidade de falar para uma solução de FinOps. Ok, com essa ação, eu vou diminuir quanto? Por exemplo, eu vou diminuir $1.000 por mês. Execute para mim. A solução vai lá e executa devolve e mostra o corte e quanto foi a diminuição do custo disso. Então, aí, Luciano, mas a pergunta do Juliano foi perfeita, mas uma nuvem só? Sim, eu já coloquei em uma nuvem 80 VMs e deu um save de 40%. Então, cabe pensar. Porque são soluções FinOps que verificam vertentes não só do consumo do dashboard, que dão indicadores mais complexos dentro da visão. E dentro do FinOps você vai ter o seu Configuration Management, você vai ter todo um controle de governança em cima, bem diferente do relatório das nuvens, né? Todos têm um relatóriozinho. FinOps é um conceito aplicável em uma solução. Uma ferramenta sem conceito, ela é morta. Olha, acho que não houve ainda uma prova de conceito ou uma execução onde a gente executou alguma prova sobre a solução FinOps, o serviço FinOps, que o cliente não fala assim, não, aqui eu vejo muitos benefícios e ganhos. Não vi ainda. Eu já fiz em torno... eu nasci junto com o FinOps Org, lá atrás. Todas as vezes que nós aplicamos solução de FinOps, todas deram save. Todas. É 100% de aproveitamento, eu diria. Todas deram save. Isso é estatisticamente comprovado no pós-projeto, né? Pós-solução de prova de valor. Legal. E a Axians está preparada para isso. Mas dentro do FinOps, todo mundo fala de controle de custos, né? Mas existe um outro ponto no FinOps que eu quero colocar uma provocação aqui. Será que FinOps pode dar lucro? Eu diria que sim. Assim, a minha visão é que ele é o objetivo principal dele. É esse o incrível. Vamos pensar o seguinte, lá atrás, os nossos especialistas, você pega lá Bill Gates, Steve Jobs, e vai. Eu acho que para você falar de tecnologia, você tem que estudar os grandes
para você ser grande, você tem que estudar os grandes. Senão, como você pode ser grande se você não tem uma base com os grandes? É importante isso. Eles falam, né, que para você gerar um incrível, é você debruçar junto com o seu C-Level, junto com os seus parceiros de negócio, com os seus sócios. Vamos colocar assim até de uma forma metafórica. Será que nós somos todos sócios para que podemos gerar o incrível para o outro lado? E o que é o incrível? Debruçar na frente do seu C-Level, na frente do seu cliente, junto com ele, identificar a real necessidade, positiva ou negativa. Positiva, fazer com que aumente o lucro dele. Negativa, diminuição dos custos, diminuição do tempo, otimizando o tempo dele para diminuir cada vez mais os custos e melhorar a inovação. E aí vem final opção de lucro. Onde está, Luciano? Lucro. ESG. O governo lançou lá no passado uma lei 14.490, juntamente com o mundo inteiro, que está com compliances fortíssimos e políticas de sustentabilidade fortíssima. E o que está acontecendo no mundo? As empresas estão cada vez mais controlando o carbono, controlando o metano, controlando a energia. E o que o governo fez? Mundial. Por que isso? Isso vem da ONU. Eu estive lá na Universidade de Oxford, tá? Inglaterra, no Right Real Right Now. E lá nós falamos muito sobre sustainability, eles falaram muito de ar e muito da parte de carbono e metano. Onde está isso? Eles criaram um indicador, o governo criou um indicador, em que a cada 1 tonelada de carbono é um crédito. E aí você pega esse crédito, leva para o mercado e vende. O BTG Pactual vendeu 8 milhões de crédito para a Microsoft ano passado. Da onde estavam esses créditos? Alguém vendeu esses créditos. Alguém diminuiu o carbono para vender esse crédito. Então, já tem token, isso vai virar moeda digital. Isso significa o quê? Que na hora que você diminui o seu carbono, controla. E onde eu controlo isso, Juliano? Controlo junto ao ambiente de FinOps, soluções de FinOps. Lá você consegue extrair as informações de carbono, metano e energia, você começa a calcular os créditos e você leva para o mercado, valida ele, audita ele, você tem moeda digital, vai ser uma moeda digital, para você controlar e trazer esse dinheiro de volta para a empresa para quê? Reinvestimento. Reinvestimento em placas solares, máquinas mais sustentáveis, gastando menos energia. Você consegue trazer esse dinheiro para dentro da empresa. Esse é um ecossistema extremamente complexo ainda. Poucos conhecem, né? Porque você gerar os créditos, quer dizer que você atingiu suas metas, passou suas metas, implementou políticas importantes dentro desse processo e você vende créditos para empresas que não conseguiram atingir suas metas ainda ou que pretendem atingir aquelas linhas de metas e tem um acerto com os investidores. Então é super relevante, super importante. Daí quando você fala, daí me vem um outro tema interessante quando você fala ESG, créditos, uma camada de monetização, quase uma troca de APIs, né? A gente parece que a gente está falando sobre uma camada e assim, eu tenho visto que o mundo tecnológico, claro, não todos, mas assim, o pessoal fala muito de IA, todo mundo fala de IA, mas se causou um buraco, colocou-se, parece um tampão sobre outros processos tecnológicos importantes e para mim a API, integração, né? Toda essa camada que faz as coisas se conversarem, se juntarem, que tem necessidade de segurança, tem necessidade de governança, hoje tá meio deixada de lado. E eu não vejo assim, imagino que você tenha um vasto conhecimento dessa linha aqui. Me ajuda a entender um pouco mais o mundo de APIs hoje, como estão? Que pergunta, hein? Essa parte de APIs, se a gente tivesse o dom ou o poder de olhar para o espaço e ver a quantidade de pista que tem entre as empresas interconectadas, você imagina, as APIs, elas têm uma malha de amarração maior, até quase que network. Porque enquanto um cabo está passando, tem 50 APIs passando por esse cabo. Imagina a malha de APIs que existem no mundo. Hoje é tudo business to business, business to commerce, business to government. Imagina a quantidade de tráfego de informação que passa por essas APIs. Tudo que você trabalha hoje, você vai trabalhar com Swagger, você vai trabalhar com APIs, OpenAPI e transação dentro dessas APIs. Só que vamos falar de governança delas. Isso
Eu acredito que o mercado está bem maduro nas integrações com as APIs, principalmente quando fala de OpenAPI, e tem todos os seus pouquinhos, mas temos stock type, com todas as estruturas, né? Hoje em dia o mundo fala em XML, o mundo fala em JSON. Agora, quando se fala de governança, você consegue, dentro da tua empresa, em um ponto único de contato, lembra daquele Quick Glass que eu falei para vocês? Você consegue observar as APIs e falar como está a governança dela? Você consegue olhar dentro do seu ambiente e falar assim, eu consigo enxergar toda a governança das minhas APIs. Eu consigo ver a performance ponta a ponta, a performance de output da minha empresa, a performance de input que chega de fora para dentro. Eu consigo saber como que estão as APIs em performance, qualidade, política, padrões entre a sua empresa com a Cefaz, a sua empresa com o SPED, a sua empresa com Salesforce, a sua empresa com uma aplicação que você solicitou na Ultrapol. Você consegue enxergar um dashboard único e você tomar ações e decisões em cima desse dashboard e colocar uma inteligência artificial para falar assim, ó, essa API pode dar algum ponto de atenção em tanto tempo. Você consegue ter um controle sobre quais são as mais importantes, as menos importantes, quem estão mais usados, quem estão menos usados, quais usuários estão passando aí por dentro. Não estou falando de security nesse momento, mas há uma forte instrução no mercado em integrar governança com security. Eu só queria complementar uma coisa, tudo isso que você está falando, porque assim, são pontos extremamente relevantes, porque existe algo nas APIs que tem que ser sempre lembrado. A API nada mais é do que uma abstração de negócio. Então, na hora que você abstrai uma linha de processo de negócio e aplica ela numa camada tecnológica para conseguir trocar informações importantes, todos esses pontos que você acabou de comentar, eles se tornam não importantes, eles são fundamentais. Completando o que você colocou, Juliano, imagina um banco. Banco, ele é obrigado a funcionar sem tecnologia, porque o governo tem a regra dele. Se tudo acabar, se todas as APIs pararem, se der um crash, o que vai acontecer? O banco, ele tem um processo manual, né? Mas vai ser na mesma velocidade de negócio quanto nós que estamos aqui na parte de tecnologia, vocês que estão aí do outro lado da parte de tecnologia, criaram como inovação para aumentar a velocidade da ação e reação para o negócio acontecer. Luciano, será que se a informação chegar na ponta mais rápido de um investimento ou um empréstimo, pode ser que eu tome uma ação mais rápido, não? Ou eu tenho que estar no banco de uma forma manual? É isso. A evolução das APIs vieram para apoiar todo o processo de negócio empresarial. Empresas que não investem 6%, dizem os mágicos aí, né? Os números mágicos, né? 6% de faturamento, 6% de faturamento em tecnologia, 6% de faturamento em marketing. As empresas, obrigatoriamente, de uma certa forma, deveriam investir nessa linha. E aí está o ponto. Falando das APIs, nós falamos de processo de negócio. Nós falamos de exteriorização de informação, compartilhamento das informações para ser mais rápido. Como a gente quer ter um sócio, nós não temos uma API junto com ele. E nós precisamos de umas informações que não temos uma API junto com eles. E a gente fala do App Connect também. Tem o App Connect, que integra aplicações end-to-end, e o API que vai trafegar por internet. Também. Então, se você pega um banco, por exemplo, ele tem tanto app quanto API. Qual é a diferença? App, eu integro ali uma aplicação XML no JSON, eu integro um Clipper em um Delphi. São linguagens de programação que os apps, você precisa de um integrador para isso. E aí você tem uma API que vem junto para quê? Para passar dentro, por exemplo, de um SPB, Sistema de Pagamento Brasileiro, ou do próprio câmera de médicos. Todos têm uma câmera. Você pega o SPED, tem uma câmera. Você pega o E-Social, tem uma câmera. Como que você... Luciano, mas isso não é meu business. Ele faz parte do suporte do seu business, né? Agora, eu quero uma informação importante dentro do CRM X, que eu preciso sacar isso para tomar uma ação do produto meu. Claro, você pode... Na hora que você consome essa API dentro
de um outro parceiro, você pode tomar sua ação e decisão sobre isso. Então, as APIs, eu enxergo, e eu acredito que em 2026 vai vir um fórum muito forte em cima de API e App Connect. Legal. É isso. Porque eu acho, assim, a gente, como eu comentei, a gente fala bastante sobre IA, e é importante, mas é uma capacidade dentro de linhas de processos. E a camada de abstração do negócio em si, dentro do onde se troca informações e como a gente consegue acelerar, a camada de APIs é extremamente importante. A App Connect, para mim, vai numa linha de tradução, né? Como você falou, vou para Clipper, para Delphi, ou vou para XML JSON. Parece uma linha de tradução e aceleração dessa tradução, né? Mas a camada de você colocar regras de negócio, acelerar linhas de regras de negócio, claro, há metodologias também para as criações das APIs, os métodos de como você fazer com que elas fiquem mais próximas ao negócio ou menos, dependendo de como ela vai atuar, mas isso é extremamente importante. Agora, um ponto, vamos mudar um pouco da APIs, acho que a APIs é algo que a gente cobriu bem aqui. Outro ponto que a gente estava conversando e eu queria saber mais, um pouco mais você, das suas experiências, aí o que você tem visto é sobre a automação. A automação de processos, a automação da infraestrutura, a automação que nos dá, assim... A gente falou de FinOps. FinOps vai te dar direcionamento. Pode ser que você reduza algo, mas pode ser que se você automatizar algo, você vai conseguir chegar naquela redução ou melhorar linhas de processo. Mas como está a evolução da automação em si? A gente está falando em IA na automação, é isso? Ou é algo mais amplo? João, você toca sempre um ponto assim nevrálgico, né? Para podermos passar isso para todos, né? E nós não temos a verdade absoluta, né? Com certeza. Acho que é uma construção. Acho que o importante até dessa visão de podcast que a gente traz é poder conversar abertamente sobre tudo que está acontecendo e a gente trazer realmente pontos e visões do que a gente está vendo no dia a dia, né? Que uma coisa é a gente receber informação específica de produtos, de visões que tem um foco, mas quando a gente está no dia a dia do negócio, como você está lá, vê as dificuldades, as dores e sabe a real necessidade, a gente consegue trazer, acho que, esse conhecimento pro pessoal. Mas você fez uma pergunta perfeita, né? Para onde eu vou com a automação com a IA? Até onde eu vou com a automação em Business Automation? Eu acho que isso é um ponto que, vamos dizer, por hoje, quando se fala de IA, nós falamos de agentes. Nós falamos de agentes com capacidade para fazer ação e reação em cima dos processos, em cima de dados. Quando se fala de Business Automation, nós falamos de automatizar o processo. É BPM, é Business Process Manager. E existe uma coisa chamada BPMN, Business Process Management Notation, que é a notação que gera o processo, que gera as regras, que gera as telas, que gera todo o processo de inovação de tecnologia em aplicação. Então, tudo nasce dali da automação. É importante colocar aqui que uma empresa precisa ter os seus processos mapeados e desenhados para você começar a fazer BPM. Perfeito. Por quê? Você tem output, input, output, input. E ali dentro você tem as regras. Cada caixinha daquela é uma atividade. O agente de IA, ele vai servir para executar uma ação humana. Mas a empresa pode antes automatizar todo esse processo. Onde não precisa de IA é muito mais rápido. Se você for pegar nesse ponto. Eu não vou precisar usar token. Eu não vou precisar usar LLM. Eu não vou precisar usar uma camada de inteligência artificial. Você precisa identificar quando você precisa automatizar e quando você vai usar os agentes para te apoiar na sua empresa. Então, quando você pega, por exemplo, nós estamos com... o IDC falou que até 2029, 60% dos ERPs se tornarão base de informação e máquina de escrever. Até 2026. Por quê? Por exemplo,
você pega, quando você fala de ERP, você pega na SAP, você pega na TOTS, você pega em ERPs legados e outros tipos de ERP. O que tem dentro do ERP? Tem um processo de negócio da empresa. Tem um processo financeiro dela. Está lá dentro. Quando se fala de alguns players, tem um desenho em BPM lá dentro. Está lá dentro deles. Quem conhece sabe, quem conhece TOTS e outros legados também sabem que isso acontece lá dentro. E uma vez que você tem todo esse processo, significa o quê? Que você pode automatizar ele lá dentro. Você automatiza ele pelo BPM. Tá? Então, o IDC fala o seguinte, que até 2029, esses processos estarão automatizados. Sabe quanto tempo demora para fechar um caixa? Com um player forte, com um ERP forte? Pelo menos aí uma semana. Imagina você colocar um processo automatizado cada vez mais para fazer todo o fechamento de caixa, conciliação, mandar para SPED, fiscal, municipal, estadual, federal, fazer tudo isso de forma automática. Você não está me dizendo que eu consigo, então, automatizar os processos empresariais por tecnologia? Sim. Esse é o ponto. Usar o Business Automation para automatizar o seu processo empresarial. Eu não vou falar nem de negócio, porque esse aí não é o negócio em si, né? O negócio, a nota fiscal, o produto que está sendo vendido, o que é negócio, que é o core business. É o core business. Esse é o incrível. Né? O incrível é você ajudar a empresa a melhorar o core business dela. Agora, quando você pega uma matriz RACI, para você encontrar suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, as suas forças e suas fraquezas, se você ajustar o seu processo empresarial para diminuição do tempo, otimização e fazer que cada vez mais a tecnologia execute as ações, automaticamente, um processo de order to cash, por exemplo, você entra com pedido, você está num CRM, você está numa loja virtual, você faz um pedido, abre um Sales to Order dentro do ERP. Abre um ticket lá dentro, como se fosse um ticket. Para quê? Para passar pelo processo até o faturamento, logística de entrega e distribuição de fiscal, SED, né? Será que eu consigo automatizar esse processo ponta a ponta? Sim, você consegue. Esse processo pode demorar 20 minutos com os pontos anuais. Se você automatizar no Business Automation, no BPM, você pode diminuir isso para 2, 3 minutos. Qual é o custo da ação de 20 minutos contra 2 minutos? Isso é um ponto a se pensar. Esse ano é o ano que vai explodir a automatização de processo de negócio e aí põe os agentes de IA dando insight, tomando ação e decisão para apoiar, lembra? Apoiar o seu key user, apoiar o seu usuário final, para os dois juntos construírem juntos. E escrever essa linha de... E escrever, entender como mensurar isso, entender esse retorno dessa linha de investimento é extremamente importante, porque na hora que você... entender o business plan é super complicado. Escrever esse business plan é super complicado, né? Como entender que essa redução de 17 minutos interfere no dia a dia e numa eficiência da companhia? Ou quais desses processos vão te liberar uma linha de processo onde você vai poder ser mais inovador, onde você vai poder conseguir focar em algo mais importante ou tomar alguma nova decisão? Isso tudo é extremamente relevante, extremamente relevante. Não tem outro caminho. Automatização de processos de negócio, coloca os agentes em cima com a IA. Depois vocês perguntam para chama a Axis consegue mostrar para vocês melhores, porque tudo que nós estamos falando aqui tem solução para isso, tá, gente? Produtos, porque eu escutei com um grupo de C-Level, eu falei assim, Luciano, eu estou cansado, me permita a palavra, eu estou cansado de ver pessoas aqui dentro da empresa falar que tem a solução para mim. Será que quer me ouvir? Será que quer entender realmente? Porque eu sei qual é a solução que eu preciso a maioria das vezes. Será que você tem produto para me apoiar? Você tem processo para me apoiar? Será que você tem as pessoas para me apoiar? Porque eu sei o que eu preciso. 99% dos C-Levels sabe o que precisa. Aí, como nós não estamos falando sobre processo de negócio, é o processo que apoia, vamos falar do incrível agora. Que o incrível é o quê? Como que eu aumento a lucratividade daquilo que já está dando lucro. Chega para o C-Level e fala para ele, eu vou aumentar a sua produtividade, eu vou aumentar a sua EBITDA.
é de cara. Você me dá 2 minutos que eu quero aumentar o seu EBITDA. Dá-lhe um ponto, né? E aí, como você vai fazer isso? Aí você tem que debruçar com ele no core business dele. Perfeito. Por quê? Aquele ponto das APIs que você falou, da uma automatização dos processos, da IA dando apoio a tudo isso, porque a inteligência artificial vem porque ela pega esses dados e começa a dar alguns insights futuros, né? Em cima disso, a parte de governança como um todo. Mas o grande ponto é riscos. Para você falar vamos transformar o cliente em algo sustentável e incrível para ele. Como? Olha os riscos. O que é um risco? O risco é um evento futuro. Esse evento pode ser positivo ou mal, ou negativo. Exato. Se ele for, e eles vão acontecer dentro da empresa, você tem que estar sempre ligado a isso. Com o quê? Baseado nos seus produtos. Uma vez feito isso, coloca um sistema de governança de riscos de negócio. E aí, com esse sistema de governança, você analisa os riscos futuros, traz, que são os eventos, traz eles para o presente, o que é positivo evolui, aumenta a chance dele acontecer, o que é negativo diminui, elimina, mitiga as chances dele acontecer, o que é residual, tome muito cuidado, deixa ele sempre na watchlist e faz uma governança corporativa dentro da sua empresa, desde que você tenha a sua estrutura de processos adequada, ou o seu business automation, a sua governança de tecnologia, grandes especialistas, você vai para Harvard, você vai para Oxford, para Vale do Silício, você vai para muitos pontos, eles falam que TI não é negócio. Mas TI é a alavanca principal do negócio para que você consiga utilizar toda essa estrutura. Esse foi, assim, muito rápido, sabe, Juliano? Mas eu acredito que tudo isso tem uma solução, tudo isso tem um produto, debruçar junto com eles para entregar, vamos fazer uma entrega, vamos entregar o coração junto, vamos criar junto. Olha, conheço poucas empresas hoje que não se sobressaíram, assim, que são grandes referências hoje em dia no mercado, que não, assim, poucas delas não utilizaram a tecnologia como alavanca para chegar onde chegou. Assim, isso é fundamental, né? Pessoal, empresa X melhorou o varejo. Como ela melhorou? Na verdade, ela melhorou numa linha usando modelos preditivos, entendendo suas informações, entendendo seus processos mais profundamente, usou tecnologia, e isso foi fundamental para ela se transformar totalmente e chegar onde chegou. Não conheço empresas hoje em dia, assim, deve ser a minoria que conseguiram chegar onde chegou se não utilizaram todo esse processo para virar o wall em toda essa maneira de implementar a tecnologia. Para finalizar, Ju, você acabou de colocar num ponto assim que é o cordão umbilical entre todas as caixas, sabe? Aí vem agora o mercado falando de soberania, tá? E essa soberania vai fazer o quê? Ela vai integrar tudo isso, ela vai trazer isso para o seu mundo, vai cuidar dos seus dados, fazer as suas políticas, integrar tudo com todo. Porque a inteligência é sua, né? A inteligência é sua. Você não pode compartilhar seu diferencial competitivo. Você não pode permitir que o diferencial competitivo seja parte do conhecimento de outras empresas. É onde você ganha. Então, a repatriação de informações e a soberania sobre elas é fundamental, né? Acho que é do momento isso. Assim, a IBM vai lançar agora em junho essa parte de soberania também. Legal. O pessoal anda puxando muito isso, mas é um caso a se pensar aí que é tudo isso junto para dar insights junto com a IA, dando apoio às empresas. Pô, legal. Lu, para encerrar, eu ia te fazer essa pergunta, você já quase resumiu, mas assim, visando esse wall, essa diferenciação de tudo que a gente conversou, FinOps, automação, gerências de APIs, integrações, ESG, você vendo todo esse conglomerado de frentes importantes que a empresa tem que tomar para receber esse wall e fazer com que os clientes deles vejam a empresa como um grande diferencial, qual seria a sua, assim, a sua indicação, a sua proposta para essas empresas, como elas deveriam começar a ver tudo isso, a todos esses pontos? Como seria o caminho, a jornada? Perfeito. Tudo isso que nós falamos, de nada vai adiantar se não existir o cliente. Eu acho que a empresa tem que focar no indivíduo, focar no cliente, porque quem dispara um processo é o cliente. Eu acho que um trabalho
de soberania de dados, com o entendimento do cliente dele é um ponto ultra importante, tá? Para ele trazer as informações cada vez mais, para confortar cada vez mais o cliente dele a comprar dele. Esse é um ponto principal. Com isso, a gente trabalha com a inteligência artificial em BI, entender cada vez mais o cliente, porque daí sim você vai ter subsídios para começar a disparar aquilo que você precisa alterar dentro da sua empresa. Altere as coisas dentro da sua empresa, não só porque o governo pediu, mas vai lá no seu cliente, não no mercado, vai no micro, vai nos seus clientes, faz uma análise para ver o que você precisa alterar dentro do seu cliente, dentro da sua empresa. Com isso, sim, você dispara um FinOps para diminuição de custos. Você faz um Business Automation para automatizar cada vez mais, para a experiência do seu cliente estar cada vez melhor, mais rápida e também ser assertivo com aquilo que ele precisa. Dá insights também com inteligência artificial para aquilo que ele não precisa, mas que seja importante, que tenha relevância. Ele não precisa, mas tenha relevância. Para um próximo passo, ele, de repente, poder comprar. E a parte de API, cada vez mais você precisa trabalhar com as integrações e a parte de governança, né? Então, acho que de pontos importantes aí, a parte de governança é primordial. Fundamental. Número 1, parte de governança. Número 2, eu voto no Business Automation para automatizar o processo. Número 2. Número 3, eu vou para IA. Legal. Porque tudo isso pela inteligência. Capacidade entre elas. Uma capacidade. Mas se fosse para começar algum projeto, eu começaria com a primeira parte de governança. Foi fundamental, né? Para você saber o caminho e como fazer o caminho. Perfeito. Lu, foi um prazer, viu? Foi uma aula, eu diria assim. Foi muito bom. Agradeço demais a sua participação. E, pessoal, agradeço a visualização de vocês, né? Espero que tenha sido muito útil e de bastante compartilhamento de informação. E até a próxima. Para mim é um orgulho. Obrigado. Se você tem interesse em conteúdos de negócios e tecnologia, se inscreva no canal, curta e compartilhe.